Olá, igreja, boa noite. Pensei que ia ficar apagado, mas assustar o povo aí, agora já era, hein? E eu sou Dário, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, vivendo um contínuo processo de restauração, resgatado pela graça do Senhor, anos a fio da minha vida, entregue ao meu próprio eu, às minhas próprias vontades, que me levaram a caminhos terríveis, escravo das drogas, de todo tipo de droga, cocaína, maconha e tudo mais, escravo de vícios na área da sexualidade, compulsões de masturbação, consumo de pornografia, infidelidade, toda a loucura da perversão habitava na minha mente, porque eu alimentava isso todos os dias da minha vida, até chegar num estágio caído, largado num canto, moribundo, na realidade morto, e por isso me identifico com essa canção, Vida aos Sepulcros, porque eu estava dentro desse sepulcro quando a mão do Senhor Jesus me tocou e me levantou daquele lugar e tem me propiciado viver a graça restauradora dele e experimentar desse amor maravilhoso que tem me conduzido a cada dia e me feito entender que eu não preciso mais de nenhum desses aditivos. A presença do Senhor Jesus me basta para viver família e viver todo aquele plano que o Senhor tem para a minha vida e para a minha família. Glória a Deus por tudo, que noite preciosa, já tivemos uma manhã maravilhosa aqui nesse lugar. Vamos dar continuidade a esse nosso tema, juntos, para que muitos creiam. Hoje vamos falar sobre o que destrói, o que constrói relacionamentos. Eu convido a você a ficar de pé, se você quiser e puder, abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, dos versos 15 e 16, são só 2 versículos para a gente ler aqui, neste momento. E diz assim, a palavra de Deus: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Deus maravilhoso, Pai soberano sobre todas as coisas, glórias ao teu nome, pelo que a tua igreja tem vivido, por esse movimento poderoso que o Espírito Santo tem feito no nosso meio, Senhor, levando salvação, levando a graça restauradora que só existe na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse tempo, por essa noite, Senhor, por tudo que já vivemos, mas, Senhor, eu rogo a tua presença contínua nesse lugar, que o teu Espírito, Senhor, conecte o meu coração, o coração desses amados irmãos, para aquilo que o Senhor quer falar, Senhor Deus, nessa noite, através da tua verdade, através da tua palavra, Senhor. Nos colocamos em posição de submissão a ti nesse momento, Senhor, para a honra e glória somente do teu poderoso nome, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, nós te adoramos e agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Quem aqui é do tempo da máquina de costura? Olha aí, ó. Eu acho que tem mais. O pessoal não levanta as mãos para não denunciar a idade, hein? Mas eu sou desse tempo. Eu acho que até meus 5, 6 anos de idade, a minha mãe é que preparava as minhas roupas. Então, tinha uma máquina lá no canto. Todo dia minha mãe estava lá, costurando, fazendo uma peça, remendando alguma coisa. Essa aí, é desse modelo aí, não tão velha assim, mas é desse modelo que tinha lá em casa. Então era muito lindo ver minha mãe trabalhando naquela geringonça, mas aquele negócio lá me chamava a atenção.
E eu queria brincar com aquilo, olhar para aquilo, querer entender como funcionava. Então minha mãe, quando ela saía de perto, eu ia lá, botava o pé, ficava balançando aquele negócio, aí botava o dedo e furava, a agulha furava os meus dedos. Minha mãe chegava, mandava eu sair dali, mas eu queria saber, era curioso para ver como funcionava aquele negócio. Então eu mexia e remexia, levava as minhas broncas da minha mãe, e não entendia muito bem, mas à medida que fui crescendo, fui compreendendo o funcionamento daquela máquina. Então todas as partes ali, o pedal, a alavanca, aquela roda menor, a roda maior, ou seja, era tudo trabalhando em conjunto, com o direcionamento ali da minha mãe, costurando ali, aquele movimento, ou seja, o resultado daquilo era algo precioso, roupas lindas, ou remendadas, ou novas, ali para toda a família. E entre a mente da minha mãe, que imaginava o que iria ser produzido, e o produto final, tudo trabalhou em conjunto. A minha mãe e todas as peças ali daquela máquina. Mas talvez bastasse uma corda quebrada, um dente da engrenagem ali quebrado, uma correia talvez, para fazer com que a máquina não funcionasse mais. Ou até mesmo destruísse aquela máquina. E além disso, tinha o velho óleo, hein? Você lembra do óleo? Ó, quem lembrou do nome, sabe o que eu estou falando, viu? Aquele óleozinho para fazer a máquina rodar legal. Então, meus irmãos, essa passagem ela nos conecta com essa verdade do conjunto, da mão do Senhor através da comunidade, dos diferentes que em unidade produzem aquilo que é para a glória do Senhor. E nós temos vivido nesse momento um tempo maravilhoso. Após momentos difíceis de uma pandemia que nos enclausurou dentro das nossas casas, levou tantos amigos e parentes, muito luto, muita dor, muito choro, mas após essa reabertura, o Senhor tem feito algo maravilhoso no nosso meio. O Senhor tem trazido um renovo na nossa comunidade. Uma geração de discípulos tem surgido no nosso meio. Então o Senhor sopra ao coração da nossa liderança pastoral e diz, está na hora de ensinar para esses novos que estão chegando, e para aqueles, e relembrar para os remanescentes fiéis, que tem algo para ser vivido. O que é ser igreja nesse mundo caído, nesse mundo doente. Então, juntos, para que muitos creiam, não é um modismo, não é uma simples campanha. Na realidade, é trazer à tona o que é ser igreja. E a gente foi ao longo de 4, 5 semanas, ali desde o início de agosto, sendo preparados pelo pastor Armando aqui, com diversas ministrações. E lá no início, quando Jesus estava em Samaria com seus discípulos, que perguntam, mestre, o senhor está com fome, não quer comer alguma coisa? O Senhor Jesus vira para eles e diz assim, eu tenho um alimento que vocês não conhecem, fazer a vontade daquele que me enviou. Lá em João 4, e nós compreendemos naquele momento que a minha família, a minha profissão, os meus negócios, as minhas coisas, aquilo que são os bens materiais que o Senhor tem colocado na minha mão, tudo isso são meios para atingir um propósito. E esse propósito, se eu coloco tudo isso nas mãos do Senhor, para a glória de Deus, Ele me permite ou nos permite fazer pontes com pessoas. E para que fazer pontes? Para aumentar meu network? Para me socializar com as pessoas? Não, para proclamar a verdade, falar do amor de Jesus para essas pessoas. Então fomos aqui direcionados nesse sentido. E você lembra antes que o Senhor falou naquele momento onde a nação de Israel estava ali às margens do rio Jordão, e Josué disse para o povo, santifiquem-se, que amanhã Deus fará maravilha no meio de vocês. E o Senhor direcionando ao povo, vai, mete o pé na água. E fomos ali, direcionados pelo Espírito de Deus, a ir e avante, anunciar a palavra de Deus, não temer, bote o pé que o Senhor vai abrir a porta. Vá em frente, não tenha medo das circunstâncias, não tenha medo do que está em volta. O Senhor vai te conduzir nesse propósito do avanço do seu reino. Mas também entendemos que precisávamos preparar a casa para a chegada do Senhor, para receber o Senhor, para o Senhor nos conduzir nesse processo. Então daí começamos esse tempo dos juntos. Na primeira semana falando sobre a importância dos relacionamentos, por que precisamos uns dos outros.
E na semana passada fomos impulsionados a, como instrumentos nas mãos do Senhor Jesus, ser usado para o avanço do seu reino e alcançar a muitos. E talvez chegamos aqui a um ponto importante desse tempo que estamos vivendo. Deus tem nos impulsionado a receber novas pessoas, a restabelecer ou estabelecer novos relacionamentos e aprofundar os relacionamentos que já existem no nosso meio. Somos uma comunidade, meus irmãos, de discípulos, respondendo ao único anseio, ao anseio da oração de Jesus lá em João 17, está escrito aqui, unidade para que muitos creiam. Então, entendendo esse propósito, nós temos ido, discípulos do Senhor Jesus, com corações dispostos a cumprir o ID, têm avançado nessa cidade, têm ido em diversos lugares. Ontem invadimos aquele shopping ali na cidade do Eusébio, povo de Deus abraçando, orando, cuidando, levando a mensagem da cruz, e no meio daquela praça de alimentação, louvores ao nosso Senhor Jesus sendo exaltado ali naquele lugar. Impactante aquilo que vivemos ontem. Temos vivido em tantos lugares dessa cidade, em quantas esquinas, em quantos bairros o Senhor tem usado os seus discípulos. No entanto, temos que entender também que esse ID não pode ser resultado de um ativismo religioso. Não são ações evangelísticas com um fim em si mesmos. O objetivo é proclamar, sim, mas o resultado dessa proclamação é o quê? É acolher pessoas. E a gente sabe disso, meus irmãos, quando compreendemos que vamos e queremos lotar essa tenda, mas acima de tudo, além de lotar essa tenda, nós queremos encher as nossas casas, receber aqueles que o Senhor tem mandado. Vivemos momentos preciosos na beira-mar, pôr do sol, aquilo que vivemos ontem, momentos incríveis onde a pessoa do Senhor Jesus tem sido levada às pessoas. Mas diferente do mundo, meus irmãos, esse momento lá que fizemos, ele não é um momento apenas para levar ali talvez algo que desconecte as pessoas por algum momento da sua vida dolorosa, do seu sofrimento. Nós não somos uma igreja que promove eventos com um fim em si mesmo. Não é para satisfação do nosso ego, não é para estar lá, bater uma selfie, fazer um vídeo e depois dizer para as pessoas, a minha parte eu cumpri. Não é isso. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, e nem é isso que estamos fazendo nesse propósito. Então, tudo que temos feito, ele tem uma razão, levar Jesus, mas não acaba nesses lugares, não acaba aqui neste lugar, nesta tenda. Essas pessoas, elas precisam ser acolhidas nos nossos lares. É assim que funciona o corpo de Cristo, meus irmãos. Ele tem mandado, ele vai continuar mandando, e a relação aqui não é superficial, não estamos nos conectando com pessoas, como já falei, para socialização. Isso tem o objetivo, ter relacionamentos profundos para a glória de Deus. No mundo é assim, é o toma lá da cá. Eu não estou falando de política, não. Eu estou falando que as relações se baseiam nisso. O que é que eu tenho para te oferecer? O que você tem para me oferecer? E aí a gente vai caminhando desse sentido. E eu não posso, de forma alguma, demonstrar limitação, fraqueza. O que é que vão pensar de mim? O que é que eu vou poder obter se eu disser realmente quem eu sou? Então você vale o que tem, mas vale até o momento em que você continua podendo oferecer algo para alguém. Quando você não consegue mais, quando você não tem mais nada, você vai ser descartado como eu fui descartado. Então, meus irmãos, é nesse momento onde eu sou jogado de lado pela sociedade por não ter mais nada a oferecer, é onde entra a igreja de Jesus, é onde ela se manifesta. Então, meus irmãos, Deus tem mandado pessoas a você, então pense aí, talvez essa pessoa que Deus está mandando, obtenha ali, na sua casa, naquele lugar, o último lugar onde ela pode obter algo, onde ela pode ser ouvida, um lugar, o último lugar de esperança. Então o Senhor tem nos chamado a receber, não mande embora, não direcione para ninguém. E o Juntos, ele tem esse objetivo, meus irmãos, é dar a Deus essa religiosidade solitária, essa religião limitada aos cultos do domingo, o amor só de palavras. Estamos aqui comprometidos a viver comunidade nessa igreja, isso tem nome, não é tenda, não é culto de oração, não é CR,
é grupo de relacionamento. Em Romanos 12:5, diz o que? Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Porque você faz parte da família de Deus, como eu faço parte, existe uma ligação, uma conexão entre nós. E nós não podemos fugir dessa responsabilidade. O problema, e triste é pensar, que o ser humano aprendeu exatamente a se desligar facilmente das pessoas, da igreja, do grupo de relacionamento, do Senhor, de Deus. Na realidade, quando eu me desconecto com essas coisas, está demonstrando claramente que eu já me desconectei do Senhor. E a gente vive esse tempo de relacionamentos fluidos, superficiais. Nos conectamos com o maior número de pessoas possível hoje, mas ao mesmo tempo, um distanciamento cada vez maior. Esse é o paradoxo da era das mídias sociais, da inteligência artificial, das big tech, do blockchain e de um negócio chamado metaverso. Eu não sei se você conhece, mas está rolando aí. É onde a realidade e o mundo virtual vão se fundir, um ambiente gráfico, e a previsão do mercado é que até 2027, 20% da população, ou em média, passe 20%, quer dizer, a população passa em média 20% do seu tempo dentro do metaverso e 80% fora. Em 2032, 40% dentro e 60% fora. Em 2042, 80% dentro do metaverso e 20% fora. Terrenos já estão sendo vendidos, já tem produtos sendo comercializados e já tem culto sendo realizado no metaverso. Mas não foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Não pode ser assim na igreja de Jesus. E o que explica isso? Isso é fruto da tecnologia, ou seja, o afastamento dos relacionamentos é fruto da tecnologia, ou a tecnologia está apenas atendendo o desejo humano de isolamento? E é isso que vamos trabalhar essa noite. Vamos examinar o que provoca a destruição, esse estado de não relação. Porque as pessoas não querem mais construir relacionamentos, porque elas se desgastam, porque não duram. O que destrói e o que é possível também, pela graça do Senhor Jesus, reconstruir. Mas eu tenho que ter em mente, como discípulo do Senhor, que isso se explica lá desde o princípio. Quando Deus cria o homem, cria a natureza, tudo para a sua glória, de forma perfeita. O homem lá no seu livre-arbítrio decide desobedecer. Naquele instante, o relacionamento de Deus com o homem, o relacionamento do homem com o homem, o relacionamento do homem com a natureza criada é quebrado. Então, tudo acontece a partir daquele momento. E Romanos 3, de 10 a 12, ou seja, depois do pecado original, o que é que diz a palavra de Deus? Que não há mais nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Mas a igreja de Jesus, meus irmãos, é nesse lugar onde o plano de resgate estabelecido com Cristo, na cruz do Calvário, ele é materializado. O Senhor Jesus pagou um preço alto, foi cravado naquela cruz, vertido em sangue por horas. E para que isso? Para nos reconectar com o Senhor, mas também para reconstruir os relacionamentos, nos ensinar uma nova maneira de viver, relacionamentos restaurados pela graça redentora de Jesus. E a Bíblia diz que nós devemos, como crentes em Cristo Jesus, estar conectados. Mas como é que se faz isso? É vindo ao culto dia de domingo? Será que só isso resolve? Assistir pela internet? Assistir os cortes de pregações que você recebe aí, talvez 10 a 20 aí por dia no seu celular? Será que só isso resolve a sua conexão com o corpo de Cristo? E a pergunta aqui, a pesquisa que vamos fazer agora aqui online. Quem participa de um grupo de relacionamento aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, muita gente, muita gente. Mas a indagação talvez, e me permita ser mais insistente, como é que você tem feito parte de um grupo de relacionamento? Você vai semanalmente, quinzenalmente em um, como mais um evento da sua agenda? Quando dá eu vou, quando não dá também não faço tanta questão, vou no próximo, ou vou depois, daqui um mês, daqui a 2.
Será que as pessoas que caminham com você nesse grupo, será que elas sabem o que está se passando com você hoje, agora, nesse exato momento? Suas aflições, suas dores, suas angústias. Será que eles conhecem essa verdade do que está acontecendo? Será que você conhece o que está acontecendo na vida daqueles que caminham ao seu redor? E nós temos que entender, meus irmãos, que a compreensão tem que ser clara, que grupo de relacionamento não é gerando vida. E essa forma de andar, meus irmãos, nos liberta dessa estrutura religiosa criada ao longo dos séculos, que nos aprisiona aos eventos, à missa, ao culto, o que quer que seja. É o culto de domingo, é o culto da oração, é as 7 semanas do poder, as 7 semanas que a tua empresa vai agora ter sucesso. Abra sua casa, meu irmão, divida seu prato, divida seu sofá, divida os brinquedos do seu filho. É para isso que o Senhor nos chama. E a gente não pode estar criando amarras. E vai um recado aqui para os amados irmãos, líderes de grupo de relacionamento. Você, meu irmão, é um facilitador, não seja um dificultador. Tem regra, tem uns que tem regra para entrar, regra para sair, regra para comer, regra para permanecer. O Senhor está nos chamando para abrir a casa e deixar o Espírito Santo fluir. E a ação de Deus vai acontecer. Eu não preciso ter controle sobre essas coisas. Quando eu cheguei nessa comunidade, eu fui recebido num grupo de relacionamento. Amados irmãos me acolheram. Nenhum tinha nunca experimentado um cigarro na vida. E eu cheguei lá, minha esposa sofrendo, chorando, angustiado. O que você tem, mulher? Perguntaram para ela. E eu abri a boca, eu sou um viciado em drogas. E aqueles amados irmãos arregalaram os olhos assim, no primeiro momento. Mas foi só a reação. Porque a ação deles foi me receber com amor, acolher a mim, acolher a minha família, independentemente do que eu estava fazendo. Não foram buscar um especialista, não despacharam para outro grupo, não, me acolheram com amor, da forma como eu estava, porque o especialista é Jesus Cristo, é Ele que vai transformar o meu e o seu coração. Homem de Deus que me recebe, que me amou, referência na minha vida, me ensinou a lutar contra o pecado. Ah, meu irmão, abra a sua casa, abra a sua casa. Quem vai lidar com cada um é o Senhor Jesus. O nosso trabalho é só acolher, amar. O exemplo é de Jesus, o GR de Jesus, ou o grupo de relacionamento de Jesus. Tinha publicano, coletor de impostos, tinha um ladrão, e traidor ao mesmo tempo. Jesus despachou esses amados, meus irmãos. Ele despachou Judas? Não. Mesmo sabendo do que ele seria capaz de fazer, Jesus foi com ele até o fim. Nós temos, meus irmãos, lutas e dificuldades próprias da natureza humana. E o propósito da igreja de Jesus é que a gente faça parte das lutas e dificuldades uns dos outros. Sabe por quê? Porque isso é viver igreja. Só os mortos não têm sensibilidade. Isso quer dizer que talvez se você vive em harmonia aí com o seu grupo, se você não sabe o que se passa na vida daquele que caminha ao seu lado, se ele não sabe o que acontece contigo, talvez você faça parte, ou seja, como naquele casamento perfeito, mas das duas, uma, meu irmão. Ou você está sendo desonesto, ou então você está morto e ainda não percebeu. A nossa vida cristã, ela não pode ser um adendo na minha agenda, onde eu faço vários departamentos. A família, a vida profissional, o lazer, a igreja. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Cristo, Ele não pode ser apenas mais um departamento da minha vida. Às vezes eu coloco Cristo, a igreja, os relacionamentos que o Senhor traz até mim, abaixo da minha família, abaixo do meu lazer, abaixo da minha vida profissional, dos meus sonhos. Não, ou Cristo é tudo na minha vida, meu irmão, ou Ele não vai ser nada. Jesus não tem meio termo, Ele não vai dividir a glória dEle com a sua ou com a minha agenda. E o agir de Deus é precioso, Ele é maravilhoso, Ele une pessoas diferentes, Ele gosta dessa variedade. Nem todos vão ter a mesma opinião, nem todos vão ter a mesma personalidade, muito pelo contrário. Ele coloca essas pessoas diferentes na minha vida e na sua vida para trabalhar o meu caráter, para trabalhar o seu caráter. Porque o que nos une
nesses encontros, nessa caminhada, não é a minha profissão, não é os meus interesses, não é a minha classe social, não são os meus hobbies ou afinidades. Quem nos une nessa caminhada tem nome próprio, o nome dele é Jesus Cristo. Uma das declarações mais lindas e importantes do Novo Testamento, em Efésios 2, Paulo diz que Jesus derrubou o muro da separação, a inimizade entre as pessoas. Então vamos, meus irmãos, não tenham medo. É desafiador, às vezes é difícil, porque sobre relacionamentos não nos ensinaram no colégio, não existe talvez uma disciplina, não existe na faculdade, e talvez nas nossas famílias nunca tivemos um exemplo sobre isso. E a gente vai encarar isso hoje, todas essas questões. Mas entendendo, meus irmãos, que o pecado quebrou os relacionamentos lá no início. Só que o pecado, ele não é algo genérico. Ele não é um conceito abstrato. Aqui na nossa comunidade a gente aprende a nomear o pecado, porque se eu não souber com o que eu estou lidando, como é que eu vou lutar contra o pecado? Então, vamos nomear os pecados. Aqueles 4 aqui que vamos trabalhar, na realidade, 4 atitudes negativas ou pecados com nome e sobrenome que me impedem de me relacionar, que me afastam dos relacionamentos. São os inimigos da comunhão em todos os lugares da comunhão, quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja no lar, quer seja no grupo de relacionamento. E o primeiro, meus irmãos, é o egoísmo. O egoísmo destrói relacionamentos. É o número 1, talvez, nessa loucura insana que é a vida humana entregue ao pecado. É a primeira das causas. Causa de separação, isolamento, discriminação, afastamento. E é o principal motivo das guerras que nos separam. Tiago 4, 1 e 2 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, e não as têm. Porque antes de Cristo, ou sem Cristo, é assim como no início eu falei. Relacionamentos são pautados pelo próprio interesse. O que você tem para me oferecer, para eu te dar em troca? Então, para conquistar isso, eu faço de tudo. É como no início de um namoro, de um casamento. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Senta você, meu amor. Não, sente você. A namorada dá um espirro. Oh, meu Deus, que espirro lindo. Tá guipadinha, amor? Tá guipadinha? Que vozinha linda, fanhosinha. É aquela história do telefone. Desliga você, meu amor. Não, desliga você. Eu te amo. Não, eu te amo mais. Então, a gente vai rindo para isso. No início é assim, muito lindo. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 5 anos. A mulher dá um espirro. Acaba... Ai, para lá, espirro raio nojento desse. Ai, passar Covid para outro, hein? É o egoísmo. O egoísmo, ele estava ali escondido porque eu queria algo em troca. Depois que eu conquisto, não faço muita questão. E aí ele vem à tona, começa a aparecer e começa a azedar. Às vezes isso acontece também na igreja de Jesus. Eu vou, eu me esforço, eu chamo o descrente, vem para cá, Jesus é bom, Jesus mudou minha vida, Ele é maravilhoso. Aí a pessoa vem, aceita o Senhor Jesus, aí o cara diz: ó, sente aí, assista o culto. Está com problema aí, vai para o CR. Ó, procura o GR. Não, mas o meu não, o meu já está muito cheio, tem muita gente, não cabe na minha casa. Então é o egoísmo que destrói relacionamentos. É o pecado original fazendo efeito na minha vida, a armadilha da minha mente pecaminosa. Penso mais em mim do que nos outros. É como aquela criança que não divide os brinquedos. Meus interesses, minhas necessidades, minhas mágoas. Estamos na época agora dos meus direitos como cidadão. E quando eu falo do outro, é sempre fazendo referência àquilo que me causam. Você me magoou, você me fez errar. Então, meus irmãos, entender que essa natureza pecaminosa me leva ao egoísmo. Eu quero ser servido todo o tempo. Sou dizimista da igreja. Rapaz, essa cadeira aqui estava meio torta, o estacionamento não tinha vaga, esse pastel que não chega. Isso aqui, meus irmãos, não é prestação de serviço religioso, é o corpo de Cristo reunido para adorar o Senhor e sair daqui para proclamar o Evangelho.
Não somos chamados para ser servidos. E no relacionamento conjugal, é isso que impera. Quando eu quero o que quero, quando você quer o que quer, é aí que começa conflito, destruição, guerras. Está aí o mal do mundo. E não é só para o casamento, são para todas as relações. Sem Jesus, meus irmãos, é só ladeira abaixo, é só olhar em volta o que está acontecendo. Se existe o bem ainda nesse mundo, se há algo ainda que nos move, é a presença do poder do Espírito Santo através da sua igreja. Homens e mulheres, crianças, adultos, resgatados pelo sangue de Jesus, que vão promovendo o bem. Não é um bem caridade por caridade, é um bem com propósito, para alcançar o que está perdido, para transformar vidas e famílias para a glória de Deus, dar salvação para este mundo, mas salvação eterna em Cristo Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Jesus é a única razão disso. Mas os cristãos, eles têm, nessa insana loucura do egoísmo destruidor, justificado o seu isolamento. E aí sai da igreja e vive esse movimento dos desigrejados, apontando para a igreja de Jesus, falando mal da igreja de Jesus, detonando o mundo, este mundo pecador, terrível, que maldição. É o egoísmo. Mas se o egoísmo destrói relacionamentos, meus irmãos, nós temos um antídoto para isso. E esse antídoto está na pessoa de Jesus Cristo. Se o egoísmo destrói, a abnegação constrói. E o que significa essa palavra aí difícil, Dário? A abnegação é o desprezo dos meus próprios interesses, ou o sacrifício dos meus interesses para atender a necessidade do outro. Quer dizer, pensar menos em mim e mais no outro. Quem é o exemplo disso? Filipenses 2, de 5 a 8, que revelação do Senhor Jesus a mim e a você nessa noite. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Glórias ao Senhor Jesus por isso. Mas Ele nos resgatou, nós conhecemos essa verdade. Se você não conhece, você está conhecendo hoje. Então eu posso abrir mão dos meus interesses e buscar ser parecido com o meu mestre. Porque a abnegação, ela constrói. E tem 2 lugares que o Senhor nos ensina a viver essa verdade. Primeiro na minha família, depois na igreja de Jesus. Aonde? No grupo de relacionamento. Porque nesses ambientes eu posso, ou devo, ou naturalmente eu vou me expor. Na multidão, aqui nessa noite, por exemplo, nós somos anônimos aqui. Ninguém do teu lado está querendo sua atenção, ou está querendo te chamar a atenção. Nada disso está acontecendo no meio da multidão. Mas quando eu me relaciono, quando eu interajo com pessoas, quando eu me abro com pessoas, essas histórias e diferentes personalidades vão me ajudar a aprender a não ser mais egoísta, ou talvez ser menos egoísta. Às vezes pergunto e falo, o testemunho do Dário, Senhor poderoso, libertou o Dário das drogas. Que nada, meus irmãos, o Senhor me libertou de mim mesmo, Ele me libertou do meu egoísmo, porque é o meu egoísmo que me leva a ter vícios e compulsões. É dele que eu tenho que tratar. E pela graça de Deus, venho tratando, só por hoje. Sou abnegado, mas estou em processo. E a libertação do egoísmo, ele não vem por outro caminho, a não ser o quê, meus irmãos? A obediência. Tenho que obedecer, tenho que agir. Romanos 12, 2 me ensina, dizendo que eu não posso me moldar pelo padrão do mundo. E o que eu devo fazer? Transformar a mente pela renovação de Jesus. Mas o que eu vou colocar no lugar? Filipenses 4 e 8, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, é nisso que eu devo pensar, é dessa forma como eu devo agir. O egoísmo, ele vai dar lugar à abnegação somente pela obediência, atitudes práticas. É a antiga forma de agir sendo sobrepujada agora por uma nova forma de agir. E à medida que eu faço isso, meus irmãos, o Espírito que habita em mim vai testificando as minhas ações, e eu começo a transbordar desse amor que me completa e dá sentido à minha vida. É esse o propósito.
Mas tem que ser prático, atitudes práticas, estar presente, de verdade, interagir intencionalmente com as pessoas, deixar o conforto da minha casa, do meu lado, dos meus negócios, da minha vida, e me colocar diante das pessoas, ouvi-las. As pessoas não precisam de dinheiro, meu irmão. Eu sei que a gente pode fazer caridade, mas nenhum dinheiro paga o preço daquilo que talvez seja só emprestar o ouvido e esperar a pessoa desaguar na sua presença ali as suas dores e as suas lutas. Aceitar novas pessoas, abrir mão do comodismo, grupo que está aí há 10, sei lá quanto tempo juntos. Libera esse povo para receber novas pessoas. Abrir mão do comodismo, da familiaridade, do conforto. Abrir a casa para pessoas, dividir o que eu tenho. Abrir meu coração, sem máscaras. Meu irmão, o Senhor Jesus só vai ser revelado através de mim se eu mostrar realmente quem eu sou. Se eu estou me achando alguma coisa, o Senhor Jesus não tem espaço, só eu que estou aparecendo. E o Senhor nos chama a tirar as máscaras, agir de forma verdadeira, quem eu sou, confessar de onde o Senhor Jesus me tirou, do que eu sou capaz de fazer. Mas se há algo que tem sido feito bom em mim, é a presença do poder de Jesus. Olha esse testemunho aí, meus irmãos. Nós somos muito relacionais, né? E sempre procuramos estar em pequenos grupos. Na época era PG, né? Agora grupos de relacionamento, né? A gente viveu situações difíceis, né? Com a chegada da minha filha, Ana Cecília, em 2012, né? Uma criança com a síndrome genética rara que não tinha diagnóstico no mundo até então. Muitas dificuldades, e o grupo, eu digo que literalmente nos suportou, né? Porque eles nos deram suporte na hora da nossa dor, na hora do nosso sofrimento. Mas acabou que em determinado momento, né, a caminhada de cada um se desfez e a gente saiu do grupo. E exato nesse período que a gente estava sem grupo de relacionamento, nós passamos a viver uma outra situação bem complicada. A minha filha, Ana Cecília, começou a se internar seguidamente. E nesse momento, né, a gente estava sem relacionamento. E aí eu entrei num novo grupo, bem desestimulada, com muitos medos, né? Na verdade, a minha vida girando ali em torno da minha filha, do que ia acontecer com ela. É como se nada mais existisse. Amaram a gente, amaram a minha filha, independente da aparência dela, independente do que ela podia oferecer. E assim, glória a Deus, assim, através da fala deles, né? Através do comportamento, das atitudes, eu fui compreendendo que o centro da minha vida não poderia ser minha filha, né? Que eu deveria sim procurar fazer do centro da minha vida o meu Senhor, meu Deus, meu Criador, que Ele era que estava no comando da vida da minha filha. Não sei o que vai acontecer com ela, o que ela tem, é tudo muito novo, está tudo sendo descoberto, mas algo dentro de mim mudou. Eu vejo como é importante para a vida da minha filha esses relacionamentos sociais com outras crianças que amam, que cuidam, que respeitam, e como é importante a vida dela na vida dessas outras crianças, que hoje elas compreendem de forma clara que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm suas dificuldades. A Ana Cecília, ela me coloca na posição que eu sempre deveria estar, a posição da dependência do Senhor. Então hoje a gente abriu a nossa casa e a gente está aí facilitando um GR, recebendo outras pessoas, amando, cuidando como a gente foi cuidado. Não é a gente que cuida, na verdade, a gente só abre o coração, ama, e aí o Senhor vai e cuida deles e cuida da gente. Essa caminhada sozinha não ia dar certo. Aleluia! Glória a Deus! Coisa linda! Um grupo de pessoas que acolheu e amou diferente. Depois que o mundo talvez desprezou, descartou, machucou.
Isso é semear para o Espírito, meus irmãos. É o que está lá em Gálatas 6, 7, 8, o princípio da semeadura. E a gente colhe o que a gente planta. E se plantarmos para o Espírito, a entrega, a doação, o envolvimento, o Espírito vai nos amparar. Mas muitos estão morrendo no isolamento. Por quê? Porque nunca plantaram relacionamentos profundos. Sempre semearam para a sua carne, ou seja, relacionamentos superficiais e interesseiros. Jesus nos tem chamado, meus irmãos. O plano original está sendo restabelecido em Cristo Jesus. Nele é possível viver diferente. Obediência vem pelo entendimento, e o entendimento vem pelo relacionamento íntimo e profundo com o Senhor Jesus. E é na caminhada como igreja, são nos grupos de relacionamento onde eu vou exercitar tudo isso. Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Segunda atitude que destrói os relacionamentos, o orgulho. Provérbios 13:10, o orgulho só gera discussões. Ele se manifesta no espírito crítico, nas exigências anormais, no perfeccionismo, no espírito competitivo, esse complexo louco de superioridade. Avalie se você está fazendo comparações desse tipo, meus irmãos. Meu carro, o carro dele, a roupa dela, o corpo dela, o salário dele, o meu ministério, o ministério dele. No grupo de relacionamento, isso se manifesta muito. Quando uma história é colocada e o outro quer colocar uma história que sobrepuja do outro. É a disputa de testemunho. A pessoa coloca um testemunho, não dá nem tempo de a gente dar glória a Deus pelo testemunho, o outro já está dizendo que o testemunho dele, e fica essa loucura. Meus irmãos, o testemunho não é meu, não é seu. O Senhor nos chamou para ser testemunhas dele. É do que ele faz. É do que o Senhor Jesus fez, a sua existência, do seu poder de transformação. E isso nos iguala. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda, é o que está em Provérbios 16, 18. Essa atitude orgulhosa me leva à ruína. Primeiro o orgulho, depois a queda. Quanto maior o orgulho ou o ego, maior é a queda. Ele é o maior inimigo da coletividade, meus irmãos, do ambiente de trabalho, do time profissional, do que quer que seja. O orgulho, ele não constrói comunidade. Então o que sobra são guerras, conflitos. Pessoas que não querem passar para o outro, que não querem repartir o que conhecem. Ficam ali segurando isso, com esse orgulho, achando que só precisam dele para que as coisas aconteçam. Mas se existe o orgulho, existe um antídoto também. Se o orgulho destrói, em Cristo é possível reconstruir através da humildade. 1 Pedro 3,8, 5 fatores de construção de relacionamentos. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, harmonia, sejam compassivos, solidariedade, amem-se fraternalmente, que é o amor de Jesus, sejam misericordiosos, tenham compaixão e sejam humildes. Cristianismo é isso, são esses 5 pontos. E nós, como discípulos, temos que buscar isso na pessoa do Senhor Jesus e viver isso nos grupos de relacionamento. Não se trata de palavras ao vento, é vida prática. Humildade não é dita, ela é vivida. Quando a pessoa diz que é humilde, na realidade está denunciando o seu próprio orgulho. E a harmonia que é necessária no corpo de Cristo, ela só vem pela humildade. Temos que entender que é mais lindo a banda com todos os seus instrumentos tocando do que talvez só o solo. E eu não preciso me destacar mais do que ninguém nessa caminhada. Todos vão agir naquilo que Deus tem feito na vida de cada um com o propósito de avanço do seu reino. É como na velha máquina de costura, cada um com sua função, independentemente do tamanho. E o próprio Senhor Jesus foi esse exemplo, meus irmãos. Na realidade, a essência do cristianismo é dependência. Eu dependo de alguém, alguém fez por mim, não fui eu que fiz. É graça sobre graça, é graça do Senhor Jesus. E o próprio Jesus foi esse modelo de dependência. Ia para a presença do Pai em oração e voltava para cumprir sua missão. Ia para a presença do Pai em oração e voltava para cumprir sua missão. Então o grupo de relacionamentos é esse lugar. Parceiros espirituais, promover harmonia, mutualidade,
E o aprendizado, ele acontece quando vidas repartem aquilo que o Senhor Jesus tem feito. Vidas compartilhadas, que fortalecem a fé, alimenta a esperança e traz a convicção que o Senhor tem o melhor para aqueles que creem nele. É um povo vivendo unidade, vivendo esse chamado juntos, para construir essa comunidade que vai impactar essa sociedade e trazer esperança para esse mundo descrente e desesperado. A única autoridade nos dada foi para amar. Temos que exorcizar do meio evangélico essa condenação para o pecador, esse mundo, esse fulano, meu Deus, faça alguma coisa, Senhor. O Senhor está dizendo, vai, ame. A minha condição de pecador, ela me conecta com outro pecador. A única diferença é que outro pecador talvez não saiba, e você pode ter a oportunidade de anunciar que em Cristo, através do Espírito Santo que habita em mim e em você, nós podemos dizer não ao pecado. Mas somos semelhantes a Ele. Eu posso chegar para a pessoa, o que você está fazendo, eu também tenho vontade de fazer, e se eu não faço hoje, é Jesus que está agindo em mim. Essa é a mensagem prática do Evangelho, meus irmãos. É a graça poderosa de um Deus misericordioso. Em Efésios 4, 23 e 24, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam renovados. Vistam-se da nova natureza criada por Deus. É o Senhor Jesus que promove. Em Filipenses 2, 3, 5 e 6, já lemos um pouco aqui. Fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade. Em humildade eu considero todos os outros superiores a mim mesmo, até o pecador. Jesus foi esse exemplo. Ele foi esse exemplo. É o Espírito de Deus que pode me trazer humildade. Terceiro pecado, terceira atitude negativa, insegurança. A insegurança destrói relacionamentos. Provérbios 29 e 25, quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Insegurança com a opinião do outro, com o que o outro vai pensar de mim, o que estão achando de mim, será que eu vou ser aceito, será que eu não vou ser aceito? Isso destrói relacionamentos, isso me impede de construir relacionamentos, e desde o princípio foi assim, o pecado nos leva a isso. Lá Adão, já quando pecou, já se escondeu ali em Gênesis 3, dizendo, ouvi teus passos e me escondi, estava nu, fiquei com medo. O mundo tem nos ensinado, essa cultura doentia e louca, que liberdade é mostrar o corpo. E as pessoas hoje fazem isso em troca de nada. Mas a verdadeira liberdade é aquela que não me impede de despir a minha alma, despir a minha mente, dizer para as pessoas quem eu sou, revelar quem eu sou, para que a pessoa de Jesus seja manifestada em mim e Ele possa ali fazer ação poderosa através daqueles momentos. É isso, meus irmãos, a nudez emocional. Prefiro o isolamento, o pseudônimo na internet. E aí vem a rejeição. É o medo de ser rejeitado. Talvez você tenha sido rejeitado, como eu fui rejeitado. Rejeitado por amigos, rejeitado pelos pais, rejeitado pelos irmãos, rejeitado por um irmão da igreja, pelo marido, por um professor. Deus sabe a sua dor. Ele condena essa atitude, meus irmãos. Mas tem alguém que foi rejeitado, tem alguém que foi abandonado. Jesus Cristo, Ele foi rejeitado pelos homens. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor conhece a sua dor. E o apelo nessa noite talvez seja não me aprisionar, não ter medo da rejeição, tentar algo novo, fazer algo diferente. Me permitir tentar outra vez, porque em Cristo Jesus eu posso ter essa coragem. Ele pode me dar esse impulso para esses relacionamentos. E nós homens, nesse negócio de insegurança, somos os piores exemplos. Mestres em esconder o jogo. Quase ninguém sabe o que pedimos ou pensamos. De manhã eu passei um vídeo, não pude passar agora à noite, problemas aí da internet. Mas o lutador inglês pede pinball, ou pinball, alguma coisa assim. Após uma luta, uma vitória sua no UFC, num combate, lá em Londres, um dia antes, ou pouco antes, ele recebeu a notícia que um amigo dele tinha tirado a própria vida.
E ele dedicou a vitória a esse amigo. E ele chama a atenção desse estigma maluco de que homem não pode falar, não pode dizer quem é, não pode chorar, não pode falar das suas dores, das suas mágoas. Então ele faz um clamor: homens, falem, falem homens, não tenham medo. E ele declara assim: eu preferia ter meu amigo hoje chorando aos meus ombros do que ter que carregar o seu caixão num funeral. Abram a caixa preta, homens. Se liberte. A sua dor interior, a minha dor interior será na intensidade dos meus segredos. E eu posso fazer isso dentro da igreja de Jesus, procurar um parceiro de oração, um parceiro de prestação de contas, o grupo de relacionamento ser esse canal. Mas se a insegurança destrói, qual é o antídoto para a insegurança? É o amor de Deus. Em 1 João 4,18, o amor constrói os relacionamentos, porque no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O verdadeiro amor liberta, meus irmãos. Quando eu entendo o amor de Deus por mim, pago naquela cruz, eu não preciso mais ficar dependente do amor das pessoas, do que elas pensam de mim, do que elas falam de mim, do que elas acham de mim. Eu me liberto dessa escravidão. E essa verdade me leva a focar na fonte do amor, na pessoa do Senhor Jesus, onde eu posso me colocar aos pés dele diariamente e enxergar a ação do seu poder na minha vida em cada detalhe. E a demonstração foi dada naquela cruz, na cruz do Calvário. 1 João 4, 15 e 17. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos o quanto Deus nos ama e colocamos a nossa confiança nele, porque Deus é amor. E esse amor vai crescendo em mim, é um dia após o outro, vai me aperfeiçoando. Não vou deixar de ser totalmente inseguro talvez, mas o primeiro passo ele vai me impulsionar a dar, ele vai me fortalecendo nesse amor e me impedindo de travar, de ficar preso e escravo do medo e da insegurança. Quando você diz sim para Jesus, você está dizendo sim para esse amor puro, verdadeiro, glorioso, da presença de um poder superior, um Deus transcendente, que está no controle do universo, mas um Deus imanente, que faz parte do nosso meio, atua no meio da humanidade. Temos um testemunho para isso também, pode soltar. Eu acredito que o que me impedia, né, de viver a questão dos relacionamentos, exatamente a questão da religiosidade, né, porque eu tinha que colocar máscaras, eu tinha que ser perfeita, e diante aos meus problemas na minha casa, e com a situação de algumas adversidades, percas, eu acabei, ao invés de estar junto com as pessoas, eu acabei me isolando, exatamente para não mostrar para as pessoas aquilo que eu realmente era, né? Porque na minha cabeça, as pessoas não precisavam saber dos meus problemas, que elas já tinham problemas demais. Inclusive, e principalmente na igreja. Participei de alguns GRs, mas era assim, tudo era muito superficial. E eu não acreditava que GR pudesse trazer essa situação mesmo assim, da intimidade, da vulnerabilidade, né? E de um irmão estar junto com outro irmão. Para mim isso não existia. Foi quando, diante de uma situação adversa que eu intentei assim, coisas bem ruins contra mim mesma, e eu percebi que eu não tinha domínio sobre a minha vida, porque senão ali mesmo eu já não existia. Foi quando eu me submeti ao Senhor, dentro do meu banheiro, eu disse: Senhor, eu te conheço, mas eu não consigo mais viver da forma que eu tenho vivido hoje. E aí eu busquei as ferramentas aqui da igreja, e com 2 semanas que eu estava nos 12 Passos, me convidaram para ir para o GR. Meu marido me arrastou para vir para o GR. Quando eu vi, a gente estava na casa do Dado da Milena, um apartamento lotado de gente, que o povo era tudo se aperta. Eu digo: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Ai, meu Deus, uma angústia, um mal-estar. Eu fiquei muito chateada com meu marido nesse dia.
Só que foi o dia da virada de chave, né? Eu vomitei, assim, as minhas dores naquele momento. E foi um momento, assim, que o Senhor me tirou um fardo muito grande do meu coração, na minha vida. E, literalmente, a partir dali, eu comecei a entender que os relacionamentos, eles são imprescindíveis. Hoje, eu sou a pessoa que não quer mais me isolar, luto contra o isolamento, percebo claramente quando ele chega, né? Mas eu digo, não, eu não preciso ir, eu sei o que é, onde isso vai me levar, eu não preciso, que hoje eu tenho pessoas que me amam, independente de eu ainda lutar contra a codependência, da aceitação de muitas pessoas, principalmente da minha família, mas hoje eu consigo perceber que eu não preciso voltar para o mesmo buraco de onde eu vim. Tenho uma consciência, a certeza que eu posso contar com pessoas, e isso vale muito a pena. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. Um grupo de pessoas que transborda do amor de Jesus e faz com que aquele que chega se sente seguro para revelar quem é, tirar o fardo e experimentar essa nova forma de se relacionar que é diferente do mundo. Eu posso ser quem eu sou sem máscaras, colocar a doença para fora e experimentar a cura. Colossenses 3,14, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos caminhando para o final. Sustenta aí, produção, sustenta povo de Deus com graça e misericórdia. Último ponto, ressentimento. Ressentimento destrói relacionamentos. Em Jó 5:2 diz: o ressentimento mata o insensato, a inveja destrói o tolo. Não tem jeito, eu erro, você erra, todos nós pecamos. Não vamos sempre atingir os padrões que nós mesmos estabelecemos. Vamos ficar desapontados com as pessoas, comigo mesmo. Nessa caminhada não tem jeito, irmãos e irmãs. Vamos magoar pessoas, vamos ser magoados, quer seja intencionalmente ou não. Isso é um fato na minha vida. O que se faz com a mágoa é o que importa. Não é se vamos ter mágoa, é o que fazer com ela. Se eu vou alimentar isso para promover ressentimento, acumular as irritações das pessoas, de uma aqui, de outro ali, e alimentar dentro de mim esse ressentimento, eu vou acabar me destruindo. Mas eu posso fazer de forma diferente. E o Senhor nos chama para fazer isso. E nos grupos de relacionamento, meus irmãos, na igreja de Jesus isso acontece demais. Muitos se frustram com as pessoas, se decepcionam, acumulam ressentimento e vão embora. Porque alimentam não só o ressentimento, mas alimentam o sentimento de autojustiça. E cai nessa armadilha diabólica, de se afastar, de se isolar, de ir para outro lugar. Pessoas diferentes, elas vão me irritar, elas vão me afetar. E há dois caminhos para essas irritações. Primeiro, eu posso pedir a Deus que trabalhe o meu coração, para que essas coisas não me perturbem mais. E eu aprenda a conviver com essas pessoas diferentes. Porque Deus nos chama, meus irmãos, não é só para se submeter à liderança da igreja, não só para nos submetermos à liderança do grupo de relacionamento, mas as pessoas, submetamos-se uns aos outros. A outra alternativa é procurar a pessoa, mas procure em amor. Não deixe o ressentimento tomar conta de você e que você querer tratar com aquela pessoa, porque vai ficar pior. Tem algumas pessoas que querem tratar tudo, a agenda da semana é tratando com um, com o outro. Talvez o que o Senhor queira de você e queira de mim é perdão, mais perdão, e menos, talvez, momentos de reparação. Não que isso não deva acontecer, isso deve acontecer. Não é errado ter raiva, o problema é acumular a raiva, porque ela me leva a parar de pensar. Ela me leva a estar confuso, a ver tudo obscuro. E o resultado disso, meus irmãos, primeiro, é que esse mal só é causado por mim e só afeta a mim. As pessoas me irritam, as pessoas me decepcionam, e eu fico acumulando ressentimento, fico guardando aquilo no coração. É um veneno que eu estou tomando, que está me machucando, que está doendo, e as pessoas estão lá, livre, leve e soltas, sem saber nem o que está acontecendo. Outro resultado é o acúmulo de ressentimento que me leva à vingança, a querer me vingar,
a querer fazer algo contra aquela pessoa que me magoou. E o grupo de relacionamento é esse lugar, meus irmãos, onde as pessoas que chegam lá, amarguradas, ressentidas, elas vão falar, os irmãos vão notar, os irmãos vão ficar ao lado, vão confrontar em amor, e vão dizer para aquela pessoa, e dar palavras, conselhos, através da palavra de Deus, que é importante manter a calma e enxergar aquilo que é a realidade, não o que minha mente insana está promovendo. É isso que diz em Hebreus 12:15 o nosso papel. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, isto é, cuidem uns dos outros, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, se alguém tiver ferido no grupo, se você notar isso, vai lá. Se tiver algum problema entre os irmãos, não deixe passar, meus irmãos. Não coloque debaixo do tapete. Em amor, promova ambiente de restauração. Em Colossenses 3:13, o que é que diz? O desafio, meus irmãos, de nós como igreja, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Se o ressentimento destrói, meus irmãos, se a amargura mata, o perdão liberta, o perdão reconstrói relacionamentos. E o exemplo foi dado pelo nosso poder superior chamado Jesus Cristo. Ele veio como homem, foi rejeitado, foi abandonado, estava sozinho naquela cruz, tinha todos os motivos para ficar ressentido por tudo aquilo que sofreu. Mas mesmo pregado naquela cruz, sangrando, vertendo-se em sangue, o que foi que ele disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E por que devemos perdoar? Porque fomos alcançados pela graça e pelo poder restaurador de Jesus. Meus irmãos, se eu entendo esse amor de Jesus que me libertou de tudo que eu fiz ou de tudo que eu faço, se Ele estende perdão para mim todos os dias da minha vida, por tudo que eu fiz, por tudo que eu faço, não tem como eu não estender esse perdão para aqueles que caminham ao meu lado. É perdão que vem do alto, é a graça de Jesus que me alcança, o poder do Espírito e me faz agir de forma diferente. Olha que declaração linda, Tito 3, versos 3-7, olha o que o Senhor Jesus nos diz: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo regenerador e renovador lavar do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio da pessoa de Jesus Cristo. Ele fez isso para que eu possa ser justificado por sua graça, e que eu e você nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Que declaração poderosa, que coisa maravilhosa é essa graça de Deus. Ela nos declarou inocentes, meus irmãos, então vamos perdoar. E eu preciso perdoar. Eu nunca vou ser capaz de perdoar em mim mesmo. Eu preciso reconhecer o amor e a graça que me alcançou. E perdão, meus irmãos, não é inventar desculpas, não é minimizar a dor, não é justificar o que aconteceu, não é dizer que não foi errado. Perdoar é liberar a dor, é abrir mão do meu direito de vingança, pois foi isso que o Senhor fez comigo. Eu era condenado para ser fulminado, enterrado em vícios, maus hábitos e compulsões. Então o Senhor Jesus me alcança, toca em mim, está liberto, está perdoado, e eu posso fazer isso em todos os meus relacionamentos, com crentes ou descrentes. É a graça e o poder de Jesus. Talvez aí você está guardando no seu coração rancor, perpetuando a dor. Libera, meu irmão.
não se recuse a viver essa verdade linda do Senhor. Você prende o rancor, gera ressentimento. Você fere a Deus, fere os que estão ao seu lado. Deixa sair, libera perdão. Eu não merecia, mas fui perdoado. Ninguém merece perdão, mas o Senhor Jesus nos deu o perdão. Se Deus trouxe você aqui essa semana, temos algumas notícias para você. Isaías 43, 18 e 19, o Senhor diz: esqueça o que aconteceu antes, e não pense mais no passado. Vou fazer algo novo em sua vida. Vou brotar rios em terra seca. Vou transformar o deserto em oásis. Aleluia, Senhor. Faz isso, Senhor, no meu coração, no coração dos teus servos e servas, e naqueles aqui, Pai, que estão ouvindo a tua mensagem. Grupo de relacionamento, lugar de multiplicação do amor de Jesus, pessoas que experimentam o banquete do Senhor e saem chamando os famintos: venham, 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 entre na minha casa. Aqui tem um prato de comida, talvez mais ou menos saboroso, mas tem a presença de um poder superior que vai saciar a tua fome e a tua sede e o teu desespero. Glórias ao teu nome, Senhor. Tem uma má notícia. A má notícia é a seguinte: a tua força de vontade não vai te libertar. As pessoas do seu lado não vão facilitar. Mas eu tenho uma boa, maravilhosa e excelente notícia. Há um caminho, há um novo caminho. Se você nunca ouviu, eu te apresento hoje. O caminho tem nome, ele se chama Jesus Cristo. Saiba que todos os antídotos contra o ressentimento, contra a insegurança, contra o egoísmo, contra o orgulho, estão na pessoa de Jesus. Só Ele é capaz de me fazer ser um ser humano mais abnegado, a viver em humildade, a amar o próximo como a mim mesmo e a estender perdão, o perdão que me alcançou. Curva sua cabeça em oração nesse momento. Que momento maravilhoso o Senhor Jesus tem feito no meio da sua igreja, que tem avançado por essa cidade, por esse estado, proclamando o nome de Jesus. E talvez você que está aqui nesta noite destruiu todos os relacionamentos, ou tem destruído os relacionamentos que estão ao seu redor. Você tem ferido pessoas, magoado pessoas, porque você está refém do orgulho, você está refém da vaidade, do egoísmo, você está preso, escravo do ressentimento, inseguro de quem você é, mas você é precioso para o Senhor Jesus. Jesus pagou um preço pela sua vida, e eu não quero deixar de convidar aquele que está aqui hoje, que sentiu claramente o agir de Deus e o propósito de Deus para a sua vida, para você ter a oportunidade de se entregar totalmente a esse amor que já te perdoou e quer te libertar dessas coisas, te dar uma nova vida para a glória do Senhor. Se tem alguém nesse lugar, aqui nesse auditório, levanta a sua mão. Fique de pé. Fique de pé para ser identificado, receber um abraço. É noite de salvação. Meu amado irmão aqui também. Quem mais? O Senhor chama, vem para o banquete. O preço já foi pago, é de graça. A igreja de Jesus te chama para uma nova família. Pode vir. Pode se levantar do seu lugar. Levanta a sua mão. Tragam esses irmãos aqui na frente para a gente orar por cada um deles. Mas o Senhor Jesus fala à sua igreja hoje também.
Talvez você, discípulo do Senhor Jesus, está aí preso a essas coisas também. Talvez esqueceu que no seu coração, na sua mente, habita o Espírito Santo do Senhor. E essas coisas têm te travado a sua caminhada, impedido de você se relacionar. Você está vivendo talvez um cristianismo fajuto, superficial. O Senhor te chama a libertar-se também dessas coisas que te aprisionam. Então, Igreja de Jesus, se tem alguém no nosso meio passando por essas coisas, não tenha medo, se levante, se coloque diante de Deus nesse momento. Nós vamos orar por todos vocês. Pode ficar de pé, igreja. Deus está falando comigo, com você, com todos nós. Senhor, nos prostramos, Pai, com temor e tremor diante da ação do Teu poder, do Teu Espírito, Senhor. Pessoas aqui, Senhor Deus, se entregando a Ti, Senhor. O Senhor está promovendo hoje libertação de vidas, unidade para que muitos creiam, para receber novas pessoas no seio da família de Cristo. E essas pessoas não vão sair daqui sem grupo de relacionamento. Você, líder, aonde você estiver, junte-se a esse povo, vai no Conexão, convide para a sua casa. Mas hoje, pessoas estão sendo libertas da escravidão, das suas compulsões, dos seus vícios. Senhor, nós te adoramos por isso, Senhor. Continua operando no nosso meio, em nós e através de nós. Conduz a tua igreja triunfante, Senhor Deus. Não para fazer algo em benefício dela mesma, mas para apontar para a glória do poder que há no nome de Jesus. Sejam bem-vindos, meus irmãos, à família de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Obrigado pelo silêncio.